Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Já faz tempo que eu não prego, né? Mas estamos aí. Para mim, um grande privilégio, uma grande honra, um grande senso também de responsabilidade de trazer a palavra. E ainda mais quando o convite vem com bastante antecedência, né? O pastor me convidou com bastante antecedência, né, pastor? 24 horas antes do culto só. Mas a gente está preparado, né? Tem que estar preparado sempre, porque na hora que vir, vem de uma vez assim, né? Só aí, irmãos. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos conceda graça, nos conceda entendimento, para que Ele fale em nossos corações nesta noite. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, por este dia, por este domingo, primeiro dia da semana. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de eu estar aqui na Tua casa, junto com meus irmãos, para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para, Deus, te agradecer aqui neste culto. E agora, ó Deus, que nós podemos compartilhar aqui da Tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento, ó Deus, para compreender tudo que será falado, que o Senhor, ó Deus, possa realmente tocar em nossos corações, e tudo aquilo que venha bloquear, ó Deus, tudo aquilo que possa cegar, ó Deus, nossos olhos espirituais, para que nós não compreendamos, caia por terra em Teu nome. Que eu seja apenas um instrumento do Senhor, apenas um vaso usado por Ti. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Irmãos, nós vivemos num mundo polarizado, um mundo em que cada vez mais as pessoas têm se ajuntado em grupos por diferentes motivos, né? Por interesses, grupos por afinidades, grupos por gostos, grupos por ideologia, por gênero, grupos por convicções políticas, religiosas, seja lá qual for. O mundo está cada vez mais dividido em vários grupos, em todos os meios da sociedade. Isso é normal, isso não é de agora. Ao longo da história da humanidade, sempre houve divisões por grupos, seja simplesmente por afinidade mesmo, ou seja por questão de sobrevivência. As pessoas se juntavam em grupos, em bandos, para ficar juntos, para sobreviver. Mas acontece que na polarização é algo totalmente diferente. E o que é polarização? A polarização é a concentração em extremos opostos de grupos por interesses, atividades, afinidades entre si. Juntar em grupos, juntar por afinidade, isso faz parte, né? Cada um tem o seu ciclo de amizade, cada um tem o seu grupinho que você gosta de se reunir, porque tem o mesmo gosto musical, porque às vezes gostam do mesmo tipo de comida, né? Uns preferem churrasco, outros preferem feijoada. Então os grupos vão se dividindo. Uns preferem praia, outros preferem cachoeira, né? Uns preferem Corinthians, os demais não gostam do Corinthians. E assim vai. Acontece que na polarização, e a polarização é a forma negativa do ajuntamento de grupos. Por interesses, por ideologia, por política, por religião. E por que é negativo? Porque na polarização não há tolerância com o oposto. Não existe diálogo com quem pensa diferente de você. Na polarização não existe discussão na opinião contrária e chegar ao entendimento. Simplesmente a intolerância, a ódio, a banalização das amizades, e o mundo está cada vez mais desse jeito, mais polarizado. Nós tivemos recentemente no Brasil, ficou claramente escancarado durante todos esses meses do período eleitoral, pré-eleitoral, já estava um Brasil dividido, um Brasil meio que polarizado. E durante as eleições, então, nós vimos como foi terrível.
Muitas pessoas brigando, discutindo, às vezes da própria família, deixando de conversar um com o outro, por causa da ideologia que ele seguia, por causa do pensamento que ele seguia, porque não há tolerância em receber aquilo que é contrário ao que você pensa. Todos nós temos nossas convicções, todos nós temos nossos princípios, todos nós temos nossa forma de pensar. A nossa igreja tem os princípios que nós acreditamos que não abrimos mão, e não abrimos mão mesmo. Mas acontece que na polarização não é errado você ter a sua opinião, você ter seus gostos, você ter seus pensamentos, suas convicções, mas é a forma em que você discute com o outro, em que você conversa com o outro, que está errado. Vou dar um exemplo. No mundo polarizado, quem é de direita vai dizer que a esquerda é o quê? Socialista. Quem é de esquerda vai dizer o quê? Para quem é de direita? Fascista, opressor. No mundo polarizado, se você é heterossexual e se você expõe algo que vá se opor ao movimento LGBT, está vendo? Homofóbico. Ah lá, é homofóbico, é intolerante, preconceituoso. E por outro lado também, se alguma pessoa do movimento LGBT vem e expõe aquilo que ela acredita, está vendo? Pervertido, é gay. Não há diálogo, não há compreensão do diferente. As pessoas tratam mal um ao outro, brigam literalmente um com o outro, não tem paciência, não tem humildade, não tem mansidão. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais polarizado. Agora, acontece que essa polarização, ela não é exclusividade do mundo secular, do mundo aí fora. Com certeza ela já invadiu o chamado mundo cristão. Com certeza ela já invadiu as igrejas. Os pentecostais falam o que dos tradicionais? De forma polarizada. Tradicional é frio, não tem o Espírito Santo, não tem o fogo do Espírito Santo, é frio. Por outro lado, os tradicionais vão dizer o que dos pentecostais? Barulhento, povo barulhento, povo que não prega a palavra, só quer saber de revelação, de profecia. Os católicos vão dizer o que dos protestantes? São hereges. Todo pastor é ladrão. E os evangélicos vão dizer o que dos católicos? São idólatras. Padre é tudo pedófilo. Esse é o sentimento desse mundo polarizado. Não há diálogo, não há compreensão. Isso com certeza já entrou também no meio das igrejas. Não tem entendimento entre as pessoas que se dizem que têm a mesma fé. Agora então, como é que a gente deve proceder nesse mundo? Já que, com certeza, nós somos vítimas e vitimados dessa intolerância geral que nosso mundo vive. Como é que nós devemos proceder? O que a Bíblia nos ensina? Como nós devemos nos portar no trato um com o outro? Da forma que nós temos que lidar com o diferente de nós, com o oposto daquilo que nós acreditamos. De que forma que nós devemos proceder? Por isso que eu quero compartilhar com os irmãos 2 versículos
A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 e 2. Efésios 4, versículos de 1 a 2. Diz assim a palavra de Deus: portanto, eu, prisioneiro do Senhor, Paulo falando, preso literalmente aqui ele estava, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Versículo 2 ele vai dizer: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Está aqui. Como é que a gente deve proceder nesse mundo polarizado? Apenas no versículo 2 já mostra como é que nós devemos proceder. E parece simples se você ler friamente esse versículo. Parece tão fácil. Só preciso ser humilde, manso, paciente e suportar em amor as pessoas. Mas na prática, e é na prática que interessa para Deus, muito mais que a teologia, muito mais do que está escrito, é na prática o que Deus olha, o que Deus enxerga de nós, é muito difícil. Eu diria até que é extremamente difícil. Humilde. O que é humildade de verdade? O que é ser humilde de verdade? Virtude caracterizada por conhecer as próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre os outros, nem mostrar superior a elas. Humildade, no conceito do mundo, está relacionado a posses. Aquela pessoa que tem poucas posses, que é modesto, essa pessoa é humilde. Até o dicionário traz um pouco desse significado também, mas o conceito original de humildade é esse. Agora, nós sabemos a fraqueza do outro, nós sabemos as limitações das outras pessoas, os defeitos das outras pessoas. Agora, o difícil é conhecer e reconhecer as nossas limitações e as nossas fraquezas. O difícil é enxergar dentro de nós mesmos. E se nós formos olhar dessa forma, quando nós olhamos para o nosso próximo, nós não somos nada superior ao nosso próximo. Está faltando humildade no mundo de hoje. Está faltando humildade dentro das famílias, entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmão e irmãs. Está faltando humildade nas igrejas, no trabalho, no âmbito profissional, no âmbito social, no âmbito governamental, em todas as camadas da sociedade. Está faltando humildade. Precisamos ser humildes. Será que eu sei quais são as minhas fraquezas, as minhas limitações? Será que eu reconheço que eu tenho
limitações e fraquezas, que eu tenho que viver com essa consciência, que jamais eu sou superior a alguém, porque na polarização não existe humildade. Porque eu acredito assim, se alguém vir falar para mim que pensa diferente de mim, eu ignoro. Eu bloqueio no Facebook, eu deleto o contato no WhatsApp. E por que não ouvir o que o outro tem para dizer? Mesmo que seja contrário ao que você tem convicção, não há nada de mal. O mal está em como tratamos as pessoas ou como as pessoas nos tratam com relação. Falta humildade. E neste mundo, ninguém foi tão humilde quanto Jesus. Jamais terá alguém que foi tão humilde quanto o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus não tinha limitações, Jesus não tinha fraquezas, e ele jamais, em nenhum momento da sua vida, se colocou como superior a alguém. Jesus, ele foi duro em falar, em expor qual era a opinião, com dureza, com verdade, mas jamais se colocou como superior a alguém. Pelo contrário, ele foi o servo dos servos, aquele que deu a sua própria vida, sem mesmo merecer. Precisamos ser humildes. Não é fácil ser humildes, meus irmãos. Mas também, nesse mundo polarizado, a gente não pode ser apenas humilde, mas também nós devemos ser manso. Mansidão está ligado à suavidade, a ser pacífico, a tratar com brandura, a ser dócil no falar, a ter tranquilidade. Mansidão também nos dias de hoje está muito difícil de se ver. As pessoas cada vez mais não são suaves no falar. Eu não estou falando de não falar a verdade. Entenda muito bem, não é isso. Não é falar a verdade. É a forma como falar. Não há brandura uns com os outros. Não há mansidão realmente em todos os níveis da nossa sociedade, inclusive dentro das igrejas. E não há para você ser manso. Você não pode ser manso se você não ser humilde antes. A humildade gera automaticamente a mansidão. No próprio versículo ele fala: com toda humildade e mansidão. Só é manso quem é humilde. Se você não é humilde, você automaticamente não é manso. Porque como é que você vai falar com brandura, com cordialidade? Como é que você vai tratar alguém se você não reconhece suas fraquezas e sabe que você não é superior a ninguém? Preciso ser humilde, é preciso ser manso, assim como o próprio Jesus nos foi. Vamos abrir em Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo 29. Olha o que o próprio Senhor Jesus nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mais uma vez, devemos olhar para o exemplo perfeito que houve nessa terra: humilde e manso. Será que estamos sendo mansos no nosso viver?
Será que com essa turbulência do mundo aí fora, será que nós não temos falhado nessa área? Ao invés de tratar com cordialidade, com brandura, ao contrário, tratamos as pessoas com rispidez, com dureza. Precisamos ser humildes, também ser mansos, meus irmãos. Mas não só isso também. Nesse mundo polarizado, além de nós sermos humildes e mansos, devemos ser também o quê? Pacientes. Com paciência. Virtude de não perder a calma, ou suportar sem reclamar, aguentar com tranquilidade uma situação adversa. Também está ligado a não desistir facilmente e a perseverar. Virtude de não perder a calma. É engraçado quando no nosso dia a dia hoje nós pararmos para olhar algumas coisas, a gente vê como o mundo está impaciente devido a uma série de coisas. Devido a hoje as coisas acontecem muito rapidamente, a tecnologia nos proporciona isso, que nós temos acesso com facilidade a várias coisas, a vários serviços. Isso automaticamente diminui a nossa tolerância por algumas coisas, porque como nós estamos acostumados a acontecer tão rápido, e as pessoas estão cada vez mais impacientes, não conseguem ouvir mais de 2 minutos uma pessoa, consegue, já começa a gerar um sentimento, nossa, não passa logo, não acaba logo, não consegue assistir um vídeo de mais de 15, 20 minutos, não consegue ficar 1 hora numa fila, às vezes sentado. Tem lugar que você vai esperar um serviço que você pega uma senha, senta e fica aguardando, um certo conforto, mas não tem paciência. Está difícil ser paciente no mundo de hoje. Está difícil ser paciente com nossos irmãos em Cristo, que às vezes não têm o mesmo entendimento que temos, às vezes não têm a mesma maturidade que temos, mas nós não temos paciência para ensinar, para chegar junto, para carregar nos braços. Não temos paciência dentro de casa. Agora, você não pode ser paciente se você não for humilde antes. E quem também não é manso, não é paciente. Tudo está ligado uma coisa na outra. Humildade, mansidão e paciência. Às vezes, meus irmãos, a gente tem que parar, sentar e realmente pensar. Será que estamos colocando em prática o exemplo de Cristo? Porque como é que a gente vai fazer a diferença neste mundo? Não é só com a nossa teologia que a gente vai fazer a diferença. Não é só com a nossa convicção como igreja que a gente vai fazer a diferença. Mas é fazer o contrário do que o mundo está fazendo. Se no mundo não tem humildade, nós precisamos ser humildes. Se no mundo não tem mansidão, nós precisamos ser mansos. Se no mundo não há paciência, nós precisamos ser pacientes. Só assim nós vamos realmente fazer a diferença. Mas também, a palavra de Deus aqui diz, nesse versículo 2, com paciência,
suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar é resistir, aguentar, manter-se firme diante de uma situação desfavorável. É tolerar, é acertar sem se opor. E também está ligado a ser suporte, ombro de outro. Por isso que Paulo diz: suportarmos uns aos outros. Agora, se não tem humildade, se não tem mansidão, se não tem longanimidade, também a paciência, que é uma das palavras usadas em outras versões, como é que a gente vai suportar? Não tem como suportar alguém se não existe tudo isso. Será que nós às vezes oramos, tem aquela oração: Senhor, nos ajude a suportar as situações. Se eu não amo, tem que pelo menos suportar a outra pessoa. O que será que Jesus Cristo pensaria do mundo hoje? Já se pararam para pensar nisso? Se Jesus voltasse, obviamente, hipoteticamente, e a palavra de Deus já está se cumprindo e vai terminar de se cumprir, mas digamos que Deus, como Deus que pode fazer todas as coisas, Ele abrisse uma brecha e falasse assim: eu vou dar um teste para a humanidade. Vai lá, Jesus, vai de novo para o mundo, para ver como é que está. Depois de 2000 anos que você veio, que você pregou, que você deixou os ensinamentos, que você deixou os apóstolos, que os apóstolos deixaram as igrejas, vai ver como é que está hoje. O que será que Jesus pensaria? E eu não estou falando do mundão não, porque o mundão sempre foi mundo e vai continuar sendo mundo. As pessoas, a humanidade sempre foi a mesma, não vai mudar. Estou falando do povo que se diz cristão. O que será que Jesus pensaria de nós? Precisamos, meus irmãos, neste mundo tão polarizado, fazermos ao contrário. Ao expormos o nosso Evangelho, as nossas convicções que temos, para outra pessoa que pensa ao contrário da gente, devemos falar com amor, com brandura, com delicadeza, com mansidão. E ao ouvirmos algo que seja ao contrário do que nós acreditamos, devemos também ser pacientes e ouvir a pessoa, ter a tranquilidade. O que o mundo menos precisa, o que a nossa sociedade menos precisa, é de mais intolerância, é de mais raiva, é de mais ódio, é de mais brigas. O mundo não precisa mais disso. Agora nós temos a chance de fazer diferença. Eu tenho a chance de fazer diferença. A igreja do Senhor tem a chance de fazer diferença. A sociedade evangélica brasileira está cada vez mais, entre aspas, com o filme queimado, né? Tantas e tantas coisas que vêm acontecendo ao longo desses anos, que as pessoas estão desacreditando nas igrejas evangélicas, por causa de tantas coisas. E os irmãos sabem, eu não preciso ficar expondo. Os irmãos conhecem como é que está vivendo. Então nós não precisamos fazer igual, nós podemos fazer diferente. A começar sendo humildes, sendo mansos, sendo pacientes,
e tolerante. E isso, meus irmãos, nada mais é do que demonstrar o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Vamos abrir lá? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, meus queridos irmãos e irmãs, neste mundo tão polarizado, vamos fazer a diferença, sendo humildes, mansos, suportando uns aos outros. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor veio a esta terra, Senhor, e nos deixou tantos exemplos de vida. Enquanto esteve neste mundo, Senhor, o Senhor foi o mais humilde de todas as pessoas. O Senhor foi e agiu com mansidão para com aqueles que até mesmo o acusavam de tantas coisas. O Senhor, além de humilde e manso, o Senhor foi paciente em ensinar os seus discípulos com todo amor, com toda paciência, em atender as pessoas, Senhor Jesus, em curar multidões, e também em falar a verdade, ser paciente com aqueles que se diziam dono da verdade. E o Senhor suportou, Senhor, todas as dores e aflições, sem sequer reclamar. Ó Deus, e agora, há mais de 2000 anos depois, numa sociedade, ó Deus, em que está tão difícil essas coisas, na prática, viver com humildade, com mansidão, com paciência, nos ajude, ó Deus, a seguir o seu exemplo. Nos ajude, ó Deus, a realmente viver com humildade, com paciência, com mansidão, a suportar as coisas sem reclamar. Nos ajude, ó Deus, a viver desta forma para que nós possamos fazer a diferença no mundo aí fora, para que nós tenhamos a paciência de pregar o Evangelho, de falar a verdade com amor, com brandura, sem precisar abrir mãos dos nossos princípios. Senhor Jesus, olha para nós possamos realmente fazer a diferença neste mundo, seguindo o teu exemplo. É o que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Como bom ouvirmos essa mensagem tão necessária para os tempos que vivemos, que possamos realmente praticar aquilo que ouvimos essa noite. Louvado seja Deus. Só foi 24 horas para preparar, imagina se tivesse uma semana inteira, né? Louvado seja Deus. Vamos orar então. Eu quero que a igreja colocasse em pé. Depois a equipe de louvor vai estar tocando uma música, mas vamos orar encerrando. Santo Deus, nosso Pai, nós te louvamos por tua palavra, Deus, que foi exposta através do Alex. Te agradecemos, ó Deus, porque ele nos trouxe, ó Deus, uma reflexão tão necessária, para que sejamos, ó Pai amado, discípulos de Jesus, que verdadeiramente venham, ó Pai, praticar, ó Deus, esses ensinos, que tenhamos verdadeira humildade, mansidão, paciência e suportar uns aos outros em amor. Obrigado, Deus, porque nós somos teu povo, somos tua família.
Obrigado, Pai, porque Tu nos colocaste nessa terra para sermos sal e luz. Ó Pai, leva-nos para casa guardados por Ti. Obrigado, Deus, pela instrumentalidade do Alex, ó Deus, do Leandro hoje pela manhã, do Marcelo no domingo passado. Eu te agradeço, Deus, porque como igreja podemos contar com esses irmãos na exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém.